Meus irmãos, hoje nós vamos estudar, como eu disse, né, os acontecimentos que antecederam a Reforma Protestante, e é importante nós vermos esses acontecimentos para entender que a Reforma ela não surge de repente, né? Quando eu estava vindo para cá, vocês conhecem a Ponte Pênsil ali, São Vicente? Eu venho por ali e eu vi que a Ponte Pênsil estava parada, né? Abriu o sinal para mim, eu estava de moto e comecei a seguir. Só que eu vi que só tinha uma vielinha e comecei a passar no meio dos carros. Eu falei, o que aconteceu? Né? E quando cheguei no meio da Ponte Pênsil, estavam os carros se encontrando assim, travados, uma fila de um lado, uma fila de um outro. Eu falei, meu Deus, e agora como esses caras saem daqui, né? Vão ter que dar ré, né? Por que eu estou falando isso? Porque é importante, geralmente, quando nós vamos falar sobre um acontecimento, analisar o todo, né? Ter uma visão panorâmica de todas as situações. E esse fato que aconteceu comigo hoje é uma ilustração interessante para a gente aplicar nesse tipo de conteúdo que nós vamos analisar agora. Então, nos bastidores da Reforma Protestante, aqui temos 4 figuras muito importantes. Tá? Esse com a barba mais loira aí é o John Wycliffe. Tá? Eu vou dar alguns nomes, né, alguns apelidos que eles recebem ao longo da história, para você memorizar de uma maneira mais fácil. Depois, esse cara que parece comigo e está com cara de sono, o nome dele é John Huss, né, esse barbudo aí. Depois, aquele com a barba mais clarinha, se chama Johann Gutenberg. E, por último, aquele ali com uma cara de bravo, se chama Jerônimo Savonarola. Tá? Então, nós vamos estudar as contribuições que eles deram para o acontecimento da Reforma Protestante. Tá? Então, nós vamos para o primeiro slide. Primeiro slide, o John Wycliffe, né? Aqui está a datação do nascimento dele, é uma estimativa, tá? Não tem ainda documento histórico que coloque quando ele nasceu, né? Ele é apelidado de a estrela d'alva da Reforma Protestante, ou a estrela da manhã. Por quê? Porque ele é o primeiro a surgir, a dar o pontapé inicial. As suas contribuições, seus insights contribuíram muito para aquilo que Lutero vai causar em 1517, através da fixação das 95 teses. Tá? Então, muito daquilo que o Wycliffe ele vai perceber vai ser utilizado por Lutero. Próximo slide. John Wycliffe ele é doutor e professor da Universidade de Oxford. A Universidade de Oxford era a principal universidade da Europa. Tá? E ele chegou lá como aluno, ele se doutora, né, em Oxford, e ele se torna o principal professor desta universidade. Né? Vamos entender um pouquinho o contexto do século XIV, onde John Wycliffe está inserido. Nós estamos vindo de uma peste negra. Meus irmãos, vocês lembram o que foi a peste negra? A peste negra foi uma grande pandemia, e a gente está no meio de uma pandemia, só que a nossa pandemia é fichinha perto da peste negra. Nós, na pandemia que nós estamos vivendo, não tem ainda nem 5 milhões de mortos, né, em todo o mundo. A peste negra, ela estima-se, na verdade, que tenha de 75 milhões a 200 milhões de pessoas que morreram por conta desta peste. A palavra peste depois vai derivar, né, a palavra em latim vai derivar em epidemia. Né? E a peste negra é chamada de peste negra por conta que as vítimas dessa enfermidade, o corpo começava a ficar com manchas escuras, e essas manchas escuras eram por conta de uma... agora vai me faltar a palavra, eu tinha gravado, mas é uma hemorragia interna. Essa hemorragia interna acaba trazendo um estado de podridão, né, e começa a necrosar a área onde estava tendo essa hemorragia e acaba apodrecendo. Então, essas pessoas elas tinham um cheiro de decomposição muito forte, mesmo vivas, elas estavam apodrecendo, partes já necrosadas. Então, é até curioso, se você pesquisar na internet sobre a peste negra, você vai ver que eles até inventaram um tipo de máscara que parecia um bico de uma águia. Já viram? Já? Uma máscara escura, e ela tem uma ponta. E naquela ponta ali, eles colocavam algumas ervas aromáticas, né? Porque eles pensavam que o vírus, né, era passado através do cheiro das pessoas que estavam morrendo. Bom, isso aqui é só para a gente ver qual o contexto
Dizem, né, os historiadores, que essa peste ela devastou cerca de 1/3 da população europeia. Se de fato foram 200 milhões, né, nós temos hoje 220 milhões de habitantes no Brasil, então imagine que um Brasil inteiro, né, grande parte do Brasil foi eliminado através, né, só para você ter uma ideia estimativa, assim, pessoas que morreram. Temos também, além dessa desgraça que acontece na Europa, uma crise geral na igreja, né? Então, embora tenha essa crise sanitária, nós temos também agora uma crise religiosa, uma crise na igreja. E aqui tem vários pontos para a gente analisar, né? Estava já tendo a venda de indulgências, né? Que você se recorda que Lutero vai ir totalmente contrário contra o marqueteiro da Igreja Católica, que era o Tetzel, contra essa venda de indulgências, que nada mais é que você, através da sua moeda, através dos seus recursos financeiros, comprar a sua salvação. Lutero ele vai contra, mas isso já existia no período de John Wycliffe. Também tinha algo que era muito comum, que era a simonia, né? O que é simonia? Você deve se recordar do mago Simão, né? Que vai ter um conflito ali com Paulo na igreja primitiva, ali na carta de Atos dos Apóstolos, e ele queria comprar o dom do Espírito Santo, né? Então, essa palavra simonia vem de Simão, né? Alguém que compra um determinado cargo, né? Uma função. Então, o que se traduzia nisso na igreja? Algumas pessoas que queriam comprar cargos eclesiásticos. Nesse período, se tornar um sacerdote da Igreja Católica era muito vantajoso, politicamente e financeiramente. Você se garantia, né, a sua sobrevivência aí, se você tivesse um cargo eclesiástico. Então, muitas pessoas não eram nem vocacionadas, mas elas sabiam que, por exemplo, você se tornando um padre ou então um bispo, um arcebispo, dentro desse esquema que era a Igreja Católica, Apostólica Romana, você se mantinha, né, em um status social bacana diante da sociedade. Mas tinham outros também, outros casos de imoralidade dentro da igreja. Muitos casos de imoralidade sexual, nós tínhamos casos de conflito por corrupção mesmo, né? Esse período aqui onde que a igreja exige dos estados uma espécie de um dízimo, né? Impostos. E o que vai acontecer? John Wycliffe, ele sendo um professor da Universidade de Oxford, como foi mencionado, ele era formado em teologia, e ele vai começar a estudar e vai ver alguns pontos de conflito que estavam ocorrendo. A igreja já tinha abandonado as escrituras, já não era mais as escrituras que ditavam, não era mais as escrituras que era a autoridade da igreja, mas sim a tradição, mas sim os homens, né? Sim o Papa. Então, a partir dessa percepção dos seus estudos, ele ainda manteve e ainda ficou quietinho. Mas teve um momento que a igreja pediu um imposto a mais, né? Exigiu um imposto a mais, um tributo a mais para os ingleses, e ele como inglês, e o Estado inglês se colocou contrário a esse tipo de taxação. E aí o Wycliffe ele vai concordar, vai ficar ao lado do parlamento inglês, e isso vai colocar ele em conflito com a igreja. E aí, meus irmãos, vai acontecer algumas mudanças, né? Dentro desse conflito dele com a igreja, ele vai levantar alguns pontos de discordância, isso que ele já sabia, já tinha entendido a partir dos seus estudos. Então, o primeiro ponto, é o próximo slide, ele vai rejeitar a doutrina da transubstanciação. O que é doutrina da transubstanciação? Eu quero que você pegue a palavra transubstanciação. É a transformação da substância. De qual substância? Eu lembro quando eu era católico, nós quando tomávamos a Eucaristia, eu fui ensinado na catequese, que a hóstia ela se transformava no corpo de Cristo de fato, né? A minha catequista falava que existiam moléculas de Cristo, né? Do Cristo homem, na hóstia, né? Então, essa ideia é que existe uma transformação na substância, na hóstia, né, no sacramento. Então, quando o cara vai tomar a ceia, ele acredita de fato que o sangue se torna, o vinho se torna o sangue e o pão se torna a carne de Cristo. E essa doutrina ela é muito nova, ela vai surgir no século XIII, 1215, onde vai surgir essa doutrina. Essa doutrina não tem nada de novo, não tem nada de
embasamento bíblico, né, uma pura de uma invenção, né, ou uma péssima exegese, e assim começa a ser ensinado na Igreja Católica, e até os dias de hoje é assim, tá? Mas o Wycliffe ele vai contrário a isso. Então, já é um grande ponto de desencontro aqui com a Igreja Católica. Mas ele vai continuar. Ele vai dizer que todos os homens possuem igual posição diante de Deus. Então, o sacerdote, o padre, ele não tem uma posição mais elevada diante de Deus. Todos os homens são iguais. E isso é bíblico. Muito daquilo que o Wycliffe está falando aqui, a gente já sabe, né? Mas para aquela época era uma grande descoberta, as pessoas ficavam escandalizadas com aquilo que ele dizia, né? Então, todos os homens possuem posição iguais diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, né? A gente sabe disso, Romanos 3, capítulo 23. Mas ele continua, ele diz o seguinte: o Papa deveria ser pastor e pregador da palavra. Ora, todo líder de igreja ele tem que ser dessa forma, mas naquela época não era assim. O Papa ele não era mais o pastor de ovelhas que zelava pelo rebanho de Cristo, né? Ele estava mais preocupado com seus cargos políticos. E aqui, meus irmãos, fazendo um parênteses, nós estamos vivendo o grande cisma do Ocidente. O que é o grande cisma do Ocidente? A Igreja Católica ela não tinha um Papa, ela tinha 3 papas. 3 papas. Um em Roma, um em Pisa e o outro na França. E os 3 queriam poder, obviamente. O que mandava aqui era o poder. E aqui ele vai dizer que o Papa deveria ser pastor. Eles não mais se preocupavam com o rebanho de Cristo. E também pregador da palavra. Por que pregador da palavra? Porque a palavra também já não era mais pregada, né? Conversando com a minha mãe, ela falou que quando ela era mais nova, né, ela se recorda que, ela como católica, ela se recorda que o padre ele rezava a missa de costas para a igreja em latim ainda. Eu falei, deveria ser um tédio, misericórdia. Imagine ficar ouvindo o cara falando, e você fala só no final, amém, deveria ser muito chato, né? Enfim, ele vai atacar aqui a função papal, né? Então, se prepara aí que vai vir chumbo grosso. O próximo, outra contribuição de Wycliffe, a palavra, ele vai dizer, a palavra deveria ser pregada a todos os homens, pois contém tudo o que é necessário para a salvação. Isso aqui também é um choque para o pessoal da época, que eles já não... Para você ter uma ideia, a Vulgata Latina, que era a Bíblia que eles tinham na época, que é a Bíblia, a palavra Vulgata vem para o vulgar, significa vulgar, mas não no sentido de algo escandaloso, mas vulgar por ser popular, vulgar, tá? Mas Jerônimo, que foi o tradutor da Vulgata, traduziu cerca de 1000 anos antes, né? Então, você imagine, você, jovem, que tem uma NVI, quando você pega uma João Ferreira atualizada, fiel, você já fica não entendendo muito bem as palavras, né? Nesse varão, né? Tem que ter escrito varão, né? Você fica, poxa, que dialeto diferente, né? E isso eu estou falando que a João Ferreira de Almeida para cá tem pouco tempo, acho que, se não me engano, 200 anos para cá. Mas imagine uma distância de 1000 anos e só algumas pessoas sabiam latim, só os iniciados, né? Só os sacerdotes conheciam o latim. Então, quase ninguém conhecia a palavra. E ele está dizendo aqui que a palavra deve ser pregada a todos os homens, pois contém tudo o que é necessário para a salvação. E nós, como protestantes, já sabemos disso. Mas ele vai continuar, ele vai passar a traduzir a Bíblia do latim para o inglês, uma grande revolução. Só que demorava para fazer uma tradução, né? Cerca de 10 meses para fazer uma cópia só. E era à mão, né, meus irmãos? A gente não tinha uma máquina de Xerox, não tinha como hoje em dia a gente tira uma foto. Era à mão mesmo e eram 10 longos meses de tradução. Isso quando não acontecia um errinho aqui, outro ali, né, de tradução, isso era passível. Então, ele vai chamar, na verdade, ele vai convocar os seus seguidores, né, que ficam conhecidos como Lollardos. E dizem, né, que esse nome de Lollardos é porque quando eles oravam, quando eles faziam preces, eles murmuravam na oração. Tem até um pregador americano que veio para o Brasil uma vez falar e mencionou, né, o Wycliffe falou sobre os Lollardos, e ele falou que era Lollardos porque eles falavam assim, era assim, Lollardos, aí ficou, né, Lollardos. Agora você nunca mais vai esquecer desse Lollardos, porque você vai falar Lollardos. E, continuando, ele convocou pregadores, ou seja, esses Lollardos,
leigos para pregar aos excluídos, né, os marginalizados, os esquecidos, né, aqueles que a igreja não se preocupava mais. Então, ele chama alguns pastores, alguns pregadores leigos, sem muita instrução. Então, ele ia passar a instruí-los para que eles fossem até esses locais mais distantes, onde a igreja católica não estava muito preocupada em ir, né? A igreja estava mais preocupada em ficar pomposa e rica, né? Mas os pobres, aqueles que precisavam, os doentes, né? Porque o Senhor, ele não veio para os sãos, mas para esses que são os doentes, e todos somos necessitados, carentes do Senhor, da palavra de Deus. Então, ele teve esse insight através de um estudo bíblico. Então, você percebe aqui que eu gosto de analisar através dessa perspectiva, embora sejam grandes homens de Deus, mas você percebe que é o próprio Espírito iluminando o entendimento dos caras. Tá? É o próprio Espírito falando, opa, olha isso aqui, dando percepção. E é isso que o Senhor faz conosco hoje. É isso que o Senhor tem feito ao longo da história, através da sua palavra, instruindo e comissionando o seu povo a realizar a sua obra. Tá? Próximo, por favor. Minha gata aqui. Mas não ia ficar barato para Wycliffe, né? Você pensou que ele ia falar isso tudo aí e ia ficar tranquilo? Não. Então, ele vai ser, as suas doutrinas, né, os seus ensinamentos vão ser considerados como heresia em Londres, né? Isso em 1377. E ele vai ser proibido de ensinar. Então, fique imaginando você, uma pessoa que estudou a vida toda, né, e tinha como função ensinar, de repente, por estar falando a verdade, foi proibido de fazer aquilo que era vocacionado. E os Lollardos, eles foram perseguidos, tá? Isso em Londres. E, finalmente, em 1382, Wycliffe foi efetivamente silenciado em Oxford. Não podia mais ensinar, não podia mais propagar os seus ensinamentos. Próximo. Só que ele continuou a tomar conta, né, de uma paróquia. E em 1384, ele vai sofrer um derrame, né? E um mês depois, né, dizem os historiadores, que ele vai morrer. No Concílio de Constância, que vai acontecer 31 anos depois da morte de Wycliffe, ele vai ter uma punição póstuma aí da Igreja Católica, né? Ele é excomungado e os seus ossos são exumados e queimados, né? E depois disso, eles pegaram as cinzas, né, após os ossos deles serem queimados, e lançam num rio que ficava próximo à paróquia onde ele pastoreava. E dizem que esse rio, ele não cessa ali na região, ele corre grande parte da Europa. Então, tem um valor sentimental, tem uma simbologia, essas cinzas, né, serem lançadas, porque os ensinamentos de Wycliffe não ficaram mortos, não ficaram esquecidos, né? Eles continuaram e eles vão influenciar um outro homem, né? E esse homem é o John Hus. É o próximo slide, chamado de O Ganso de Praga. Ganso porque o nome dele, Hus, né, o sobrenome dele, Hus, significa, em tcheco, significa ganso, né? E Praga porque era a região dele, da Boêmia. O próximo, esse também era um intelectual, tá? Ele era um reitor da Universidade de Praga e pastor da Capela de Belém. E é interessante a história de John Hus, porque ele, quando ele entra para ser estudante, ele não queria ser pastor, ele não queria servir nesse cargo eclesiástico. Mas, por conta do retorno financeiro, né, como eu disse, ter um cargo eclesiástico naquela época era sinônimo de você se garantir economicamente, socialmente. Então, mas, com o tempo, ele acaba pegando gosto, ele acaba gostando daquilo que ele exercia e acaba tendo paixão. E aqui, eu gostaria de trazer o contexto novamente. Nós estamos do século XIV para o século XV. O contexto é o casamento de Anne, da Boêmia, com o rei Ricardo II da Inglaterra. Por que é importante isso? Porque era comum esses casamentos entre povos distintos para fazer alianças políticas. Mas os ensinos de Wycliffe, lá na Inglaterra, acabaram chegando, por meio dessa aproximação dos povos, chegou ao estudioso John Hus, que vai concordar com aquilo que Wycliffe vai levantar. Então, perceba que os ensinamentos dele, de Wycliffe,
morreram, tá? Continuaram. E aí, o próximo, o que ele vai fazer? Esse, como eu disse, ele era um professor, tá? Ele vai ser o reitor da Universidade de Praga, mas ele também vai ser pastor em uma capela em Belém. E lá, essa capela, ela foi organizada por pessoas que tinham condições, obviamente, para arcar com a construção, mas a ideia era que aquilo que fosse ensinado lá fosse na língua do povo, né? Então, ele foi chamado para poder ensinar a esse povo, e de uma maneira que todos gostassem. Então, todos começaram, a população começou a amar aquilo que ele tinha a dizer. Só que aí ele vai trazer esses ensinamentos que têm concordância total com as Escrituras. Ele vai atacar, primeiramente, a venda de indulgências. Ele vai pregar contra o mundanismo do clero. Ele vai ensinar que a autoridade da igreja era a Bíblia e não o Papa. Isso aqui a gente sabe que é as Escrituras que é a autoridade máxima na igreja, né? Mas para eles não, da Igreja Católica era o Papa, tá? E ele vai elevar o papel da importância da pregação. Como eu disse, tinham muitas adorações de imagens, muitas peregrinações, mas não tinha pregação. E ele aqui vai elevar o papel da pregação. Ele era muito eloquente e, como eu disse, a população o amava. Só que isso não vai ficar também assim. Próximo. O arcebispo de Praga excomungou Hus. E o Papa João XXIII colocou Praga sobre o interdito. Olha só. Primeiro ele excomungou Hus, só que o Hus continuou ensinando, pois o povo gostava do que ele falava. Então, o Papa falou o seguinte: bom, já que eles não estão nos obedecendo, vamos colocar toda a cidade interditada. E aí o que acontece? Casamento, a celebração de casamento é feita no pátio da igreja. Já não podia ter mais festa de casamento. As celebrações fúnebres não aconteciam. Nós estamos falando de Idade Média, finalzinho da Idade Média, né? Já não existia. Então, é como se a igreja toda a cidade estivesse sem a bênção de Deus, como se Deus estivesse virando as costas, né, para toda a cidade. E imagine o peso disso para um homem do período medieval. E aí, John Hus, ele fala, não, eu vou deixar a cidade. Assim vocês voltam às suas práticas comuns, normais, e deixam essa interditação de lado, tá? E aí ele sai. Só que aí, em 1414, ele foi convocado pelo Concílio de Constança. Esse Concílio de Constança foi esse mesmo que acontece 31 anos depois da morte de John Wycliffe. E, como você sabe, os ossos dele foi exumado e foram queimados. Só que, nesse concílio, o John Hus, que vai seguir os ensinamentos do Wycliffe, vai ser chamado para defender os seus ensinos. Só que ele recebe um salvo-conduto. E o nome está escrito aí, o nome do imperador do Sacro Império Romano se chama Sigismundo. É um nome, eu não daria para o meu filho Sigismundo, né? Mas é um nome para você lembrar aí que foi um cara que foi um Sigismundo. Porque ele vai dar um salvo-conduto, ele fala, pode ir lá, eu garanto, não vai acontecer nada contigo. Só que quando chega lá, quando Hus chega no concílio, ele já é direto preso, né? Porque o concílio já tinha uma opinião formada sobre ele. Então, ele já é preso e já é praticamente condenado. Ele, na verdade, fica 7 meses, né, preso. E aí ele vai ser... ou ele tinha que escolher, ou ele renunciava àquilo que ele havia ensinado, e aí ele pegaria uma prisão perpétua, ou ele não negaria e seria queimado numa estaca, né? E aí tem uma imagem, que, se não me engano, deve ser de algum filme, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu acredito que o John Hus, tá assim, deve ser um filme, devem ter feito a barba dele, mas eu queria chamar a atenção para esse chapéu. Esse chapéu era colocado no herege, né? E está escrito, geralmente, eis o herege, né? E o nome desse lugar onde as pessoas eram queimadas por heresia se chamava o lugar do diabo, tá? O próximo, ele vai dizer essa primeira frase no Concílio de Constança: eu não renunciaria à verdade nem por uma capela repleta de ouro. Então, ele não vai negar, vai direto para ser incendiado. E no caminho para o lugar do diabo, Hus viu seus livros sendo queimados e disse aos presentes. Agora imagine você, estudou a vida inteira, está ensinando a verdade para o povo,
tem certeza daquilo ali. Só que a organização criminosa que se tornou a Igreja Católica faz com que você renuncie. O que você faria no lugar de John Huss? Preferia uma prisão perpétua? Imagina, a prisão perpétua deveria ser um inferno. Eu preferia, com certeza, ser queimado, porque queimou rapidinho. Agora, imagine carregar a culpa de que milhões de pessoas seriam enganadas com esses falsos ensinos. Então, ele vai dizer o seguinte para os presentes: hoje vocês assarão um ganso magro, lembra o nome dele? Mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. É essa frase que ele vai dizer. Alguns, com certeza, vão associar esse grande cisne que surge cantando com Lutero. Eu acredito que John Huss está falando o seguinte: os ensinamentos de Wycliffe que iniciaram lá atrás, passaram por mim, eles não vão morrer, eles vão continuar. Ele tinha certeza disso, pois é o próprio Deus que está dirigindo o seu povo. E isso tem que ficar em nossa mente. Então, ele vai ser incendiado vivo, e dizem que ele cantava... o que é que ele cantava? Eu sou cantando, sou horrível, mas não vou me arriscar, não. Mas ele dizia... eu não vou lembrar. Tem uma música que ele cantava, era um hino, né? Mas ele pedia por misericórdia. Imagina a aflição, né, diante de uma multidão furiosa, te insultando, te chamando de herege, dizendo que você ia queimar no inferno, mas você tinha certeza. E essa convicção fez levar Huss para a fogueira, mas essa certeza que dirigiu Huss para a fogueira que tem que dirigir nossas vidas diariamente, mesmo que nós soframos com a punição, né, por carregarmos a verdade onde quer que vamos. Meus irmãos, agora nós vamos fazer uma pausa.